Paz para todos vocês, boa noite. Fábio e Alessandra, aleluia, Jesus, Deus é bom. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos ter um estudo fantástico, um dos temas mais relevantes, né? Diz que a palavra da moda agora é conteúdos relevantes. Pensa num conteúdo relevante que nós vamos aprender hoje. Mesmo sentados, Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua vida, pela tua morte, pela tua ressurreição, pelo teu sacrifício, pela tua entrega, porque hoje nós estamos aqui para receber mais do que o Senhor já fez. De tudo que o Senhor fez, nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado pela obra consumada e de nos dar esse favor, esse presente sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito nos ensine nessa noite, que saiamos daqui completamente transformados do lado de dentro, e depois a transformação vai acontecer para o lado de fora. Em o nome de Jesus, amém e amém. Você que está em casa, talvez você não vai sair, né? Mas você vai terminar diferente em nome de Jesus. Às quartas-feiras estamos estudando os milagres de Jesus, e hoje aquela passagem quando os discípulos, né, por causa da incredulidade, eles não conseguem expulsar o demônio daquele menino, e Jesus fala no final para eles assim: esse tipo de demônio, em outra tradução, essa casta, né, essa espécie, ela não é expulsa a não ser por oração e jejum. E aí disso foi muito, né, erroneamente ensinado. Então, para expulsar demônio, eu preciso estar jejuando, eu preciso estar em oração. E nós vamos entender que não é bem assim que Jesus quis dizer. Amém? Mateus que eu marquei ou Marcos? Isso. Marcos, a partir do versículo 14, capítulo 9, a partir do verso 14. Assim que chegaram na onde? Jesus estava no monte, o chamado Monte da Transfiguração. Jesus estava com Pedro, João e Tiago. Vamos entender, eles descem, aí desce Jesus, Pedro, João e Tiago. Na hora que os quatro, né, eles descem do monte, eles vão encontrar uma multidão. Então está escrito ali assim: assim que chegaram onde estavam, que eles desceram do monte, os demais discípulos observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu, perguntou para eles: o que vocês estão discutindo com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido, né, todo duro. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus, falando com os discípulos: ó geração sem fé, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vos suportarei? Trazei-o a mim. Dá uma paradinha ali. É uma coisa que eu aprendi com Joseph Prince, fez muito sentido para a minha vida. Jesus, ele lidava com três públicos sempre. Ou ele estava no meio de uma multidão, ou ele estava conversando ou sendo questionado pelos escribas e fariseus, os doutores da lei, ou Jesus estava com seus discípulos. E Jesus, ele nunca perdia o foco, ele nunca desperdiçava palavras, ele nunca falava algo que era para discípulo, ele falava para fariseu, o que era para fariseu falava para a multidão, ou o que ele tinha que ensinar ou falar para a multidão, ele falava com os discípulos. Às vezes tinham até pessoas misturadas, discípulo e multidão, mas se você ler atentamente, você vai ver Jesus direcionando uma palavra. E o questionamento de Jesus, ou o puxão de orelha de Jesus, sempre, ou 95% das vezes, com os discípulos, era único: por que vocês não acreditam? Ou por que e para mim, o que é acreditar hoje? O que é estar pleno de fé hoje? Para mim, fé hoje é a capacidade de acreditar mais do que acreditar menos. Eu mais acredito do que eu desacredito. Como eu falei esse tempo atrás, aí a posse de bola de time.
O time está com 70% de posse de bola, o outro está com 30%. A fé para mim hoje é o seguinte: eu acredito 70%, mas eu sei que existe 30%. Então a nossa luta hoje é o quê? O nosso espírito nasceu de novo, a carne e a alma não nasceram de novo. É onde reside a velha natureza, é onde o pecado ainda habita. Por isso que, apesar, no meu caso, faz 20 anos que eu nasci de novo, faz 20 anos que o meu espírito nasceu de novo. Vou para o céu, não porque sou bom, não porque creio todos os dias e Deus, não, eu vou para o céu porque eu nasci de novo, só isso. Nessa caminhada cristã, nessa jornada natural, eu posso viver mais espiritualmente ou menos espiritualmente. Paulo chega a dizer para andarmos no Espírito, para que nunca a gente satisfaça os desejos da carne. Então ele não fala que andar no Espírito anula, extingue, desaparece o desejo da carne. Ele fala não, andar no Espírito, crer mais do que não crer, significa que a fé, ela vai comandar a sua vida. A palavra de Deus vai comandar a sua vida. Você vai ter condições de fazer o que o teu espírito deseja fazer, e não o que a nossa alma, que não nasceu de novo, deseja fazer. Era exatamente isso que Jesus estava falando assim com eles: ô gente, nós estamos juntos faz quanto tempo? E eu não estou entendendo vocês, ué. Aí vocês estão diante de uma situação e ele fala: até quando que eu vou ficar com vocês? Porque na cabeça de Jesus é o seguinte: daqui 1 ano, 2 anos, eu estou indo, e aí? Quando eu for, quem que vai assumir o bastão? Sabe aquelas corridas de revezamento? 4 por 100 ou 4 por 400? Eu vou passar o bastão para vocês, mas do jeito que está, vamos falar de uma forma bem natural. Eu estou ficando meio preocupado, porque na hora do pega para capar, vocês estão correndo, vocês não estão dando conta. Quando ele fala, quando vos suportarei, essa palavra suportar, hoje eu estava lendo no texto original, que é o grego, no Novo Testamento, falando que o suportar é assim: até quando eu vou ter que carregar vocês? Até quando que eu vou ter que fazer por vocês? Então assim, é mais ou menos, Marcelo, já estava na hora, Marcelo, você está andando sozinho. É o que Paulo fala lá na frente. Já era hora de vocês, povo hebreu, vocês, quando ele escreveu não sei se foi Paulo, mas vamos supor que seja Paulo. O escritor da carta aos hebreus, quando ele questiona, ele fala assim: vocês já estavam na hora de estar comendo alimento sólido, mas eu tenho que dar leite materno? E quando ele fala isso, o contexto é o seguinte: aquele que não é experimentado no ensino da justiça, ele é menino na fé, ele é menino ainda. Então entender o que Cristo fez, a justiça de Deus, não a minha, isso me torna maduro. Bacana isso daí. Então Jesus aqui, ele está falando com eles: Mesaco, Evaldo, Edinho, até quando? Ô Marcelo, e aí? Na hora do não, eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado, eu fiquei com isso, eu fiquei com... Nós somos discípulos, então nós temos que parecer com ele. A expectativa de Jesus, baseado no que ele fez e nos deu, é que a gente se pareça com ele, que tenhamos atitudes iguais a dele. Amém? Então isso não pode ser um fardo para nós. Nossa, estou saindo da igreja hoje assim, se sentindo mal. Não é assim não. Mas é saber, é olhar pelo outro lado, outro lado, pensando assim: nossa, Deus, ele fez isso, Jesus fez isso, ele conferiu a mim essa autoridade, o nome dele, e a expectativa dele é essa. Se ele tem essa expectativa, é porque eu sou capaz de cumprir. Eu sou capaz de fazer essa expectativa, de satisfazer a expectativa do Senhor. Então sempre pensem dessa forma: Deus, Jesus, eles têm uma expectativa em mim, baseado no que ele fez e ele me deu. E isso para nós não pode ser fardo. Isso tem que ser, de um lado, responsabilidade, mas acima de tudo, privilégio. Amém? Continuando. E logo trouxeram o menino. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino,
Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, seus discípulos não deram conta não, mas se você pode fazer alguma coisa, você tem compaixão, você tem misericórdia da minha vida, e de alguma maneira me ajuda, nos ajude. Aí Jesus fala para eles: se eu posso, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Olha a resposta desse pai, que traz exatamente isso que nós estamos falando a respeito de fé e incredulidade. Imediatamente o pai do menino, garantiu, asseverou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Eu acredito, mas está difícil. Eu acredito, estou nos 51%, mas 49% eu não acredito. Eu estou com 60%, mas os 40% da incredulidade está aqui, tentando me puxar. Eu acredito no Senhor Jesus, mas eu estou quase largando mão, eu estou quase desistindo. Irmãos, isso daqui para mim é a realidade minha e tua. Estava conversando com o Valmir aqui agora, a gente estava falando de coração, né, Valmir? Confissões do coração, Ricardo e Patrícia. Aí a gente estava conversando, o Valmir falou assim: Marcelo, quanto tempo você ficou no hospital lá? Eu falei: fiquei 20 dias, foi 15 de UTI, 5 no quarto. Aí ele falou assim: eu fiquei um pouco mais que o seu. Eu falei: quanto tempo você ficou? Fiquei 7 meses. 2 meses de UTI, 5 de hospital. Eu falei: não, mas você está doido. Ele falou assim: eu entrei em junho, saí em dezembro. Eu falei: meu Jesus. Naqueles dias de hospital, tive dia no hospital que eu falei: Deus não existe, eu estou sozinho, eu vou morrer, eu estou com medo, o que vai ser da minha vida? Ele falou que o mesmo sentimento que eu tive: quando eu sair daqui eu vou ser produtivo, eu vou dar conta de fazer as coisas. Que acho que esse é o maior medo que eu também tinha. Tá, saiu, e aí o que você pode fazer? Bem, você pode comer chuchu, água e mais nada. Hoje eu até falei para a Thelma, falei aqui, olha lá, apareceu na televisão lá, pepino tem 95% de água. Eu falei: eu preciso tomar um copo d'água. Ela não gostou não. Isso daí passa na nossa vida. Ou perdeu um emprego, ou perdeu isso, ou teve um problema aqui, um relacionamento, um caso. Isso daí nós passamos. Então essa luta nossa, por isso que assim, nós não, nossa, mas eu não creio. Não, ele falou assim: eu creio, mas está custoso. Eu creio, mas está difícil demais. Eu creio, mas eu não sei se amanhã eu vou conseguir, eu vou continuar crendo. Hoje, Jesus, do jeito que você está falando, eu estou acreditando. Às vezes é aquilo, do dentro da igreja, não, bacana. Mas e na segunda-feira? Me ajuda, Deus, que a falta de fé, ela está judiando de mim. Ela está querendo me derrubar. Olha a resposta de Jesus. Percebendo, volta por favor imediatamente o pai do menino, eu garanto uma coisa para você, Jesus, 2 coisas: eu creio no você, mas do outro lado, você, pelo amor de Deus, você me ajuda a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o menino violentamente, o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, levantou e ele ficou em pé. Antes da gente terminar, quando o pai fala: eu creio, mas me ajuda, o que Jesus falou? Falou nada. Ele falou assim: eu sei do que você está passando, eu sei o teu nível de fé. Ele não questionou, ele não brigou, falou: não, se você não tiver 100%, fé é 100%. Mas 99, não dá conta, não dou conta não. Sabe o que eu tenho conhecido? O que esses estudos de quarta-feira têm feito na minha vida? Eu tenho conhecido o MO de Jesus, o modus operandi de Jesus. Como é que ele operava? Marcelo, você acredita? Acredito. Mas eu vou te falar uma coisa, Jesus, está difícil acreditar, viu? Ele falou: eu sei. Jesus sabe, ele te conhece. Ele sabe do que você aguenta, ele sabe do que você não aguenta. Ele sabe que no dia que você fala assim: Jesus, vou largar a mão desse trem, não aguento mais,
Ele fala, tá, eu sei que você está passando. Ele não fica bravo com isso. Ele não fica chateado com isso. Ele sabe, ele conhece a nossa vida. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe o que a gente aguenta e o que a gente não aguenta. Então fica em paz. Jesus está do nosso lado. Amém? Ele não está contra as nossas vidas. Ele está sempre do nosso lado, a nosso favor. Isso é graça. É favor, não é recompensa. Ele liberta esse menino, restaura a vida dele, e agora continua a conversa com os discípulos. Mais tarde, para não tomar outra dura na frente da multidão, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram, talvez em particular, com muito cuidado. Senhor Jesus, teu cabelo hoje está tão bonito, você está tão bacana hoje. Eu vi os milagres que você fez lá. Mas assim, por que razão nós não fomos capazes de expulsar aquele demônio? E Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônio só é expelida, arrancada, tirada, expulsa com oração e jejum. Aí, da forma mais simples, você precisa, se alguém te chamar para expulsar um demônio, se você não estiver orando, se não tiver com tempo de oração, nem vá que você vai passar vergonha. Se for alguém te chamar para expulsar um demônio, se você não estiver no período de jejum, você nem vá que você vai passar vergonha. Não é nada disso. A questão não é jejuar ou orar para que o demônio saia. A questão deles, o problema deles não era em primeiro lugar o demônio. A primeiro lugar, o questionamento de Jesus com eles foi sobre o quê? Fé ou falta de fé. O questionamento de Jesus não foi a respeito do demônio. Foi com Jesus com os discípulos, falou assim, por que vocês não acreditam? Por que vocês não acreditam mais do que vocês desacreditam? Por que vocês não mantêm esse nível? Nós estamos andando juntos, vocês estão vivendo comigo. A questão de Jesus não era o expulsar demônios. A questão de Jesus era anular ou abater ou diminuir o poder da incredulidade na vida do cristão. Entendeu? O meu problema não é com o demônio. O meu problema é com a minha incredulidade. Porque se eu crer mais do que eu não creio, se é demônio, se é pequeno, se é grande, se é doença, se é falta disso, se é falta daquilo, tudo se resolve. O meu problema, o nosso problema, não é o demônio, não é a falta de dinheiro, não é a doença, não é isso ou aquilo. O nosso problema, o que nós precisamos aprender a lidar é com a incredulidade maior do que a fé. Quando Jesus fala esse tipo de demônio, não era o tipo de demônio que estava na vida do menino. Era um tipo de incredulidade na vida dos discípulos. Isso eu estou falando porque eu creio desse jeito, baseado no que Jesus está falando lá atrás, o questionamento de Jesus com os discípulos foi o quê? Por que vocês não acreditam? E agora Jesus vem falando com eles a respeito do quê? Os discípulos vêm falando com Jesus sobre o quê? Por que nós não conseguimos? Vocês não conseguiram porque vocês não creram. Falo disso porque eu creio dessa forma, e isso que eu estou falando para vocês, aprendemos com o pastor Dave Robertson, lá para trás. Então, quando Jesus fala essa espécie, sabe qual que é essa espécie que habita no você ainda, Marcelo? Mas por que habita? Pastor, então você está falando que eu tenho um demônio na minha vida? Não, eu estou falando que nós temos um problema nas nossas vidas, que nós vamos carregar esse problema até o último dia da nossa vida. Por quê? Porque esse problema, ele habita numa área da minha vida que não nasceu de novo. Ele habita na minha carne, ele habita na minha alma. Esse lugar, essa habitação, ela nunca vai ser, ela pode ser domada, ela pode ser restringida, mas anulada 100% nunca.
porque não nasceu de novo. O que nasceu de novo? O meu espírito. Jesus chega para Pedro lá no Getsêmani e fala: Pedro, fique em paz, meu amigo. O espírito, na verdade, está pronto. O problema é a carne. Marcelo, descansa, mas é a respeito da salvação. Jesus, ela está garantida, Marcelo. Mas eu vou para o céu? Com toda certeza. Porque não depende do que você faz ou não faz. Depende do que você crê, o que eu fiz. Isso não muda. Então, baseado no que Cristo fez e eu acreditei, um dia eu fui salvo, eu nasci de novo. Mas a minha carne, a minha alma, o que é a alma? A alma são os sentimentos, as emoções, a razão, os sonhos, os pensamentos. Isso não nasceu de novo. Emoções. Por que eu, com 20 anos de crente, pastor, conhecedor mais um pouco que vocês da palavra, por que eu tenho raiva, ódio, ciúme, inveja, medo, insegurança, tristeza, desespero? Isso é o quê? Isso é minha alma que não nasceu de novo. Se a minha alma tivesse nascido de novo, nós não saberíamos o que é tristeza, o que é medo, o que é insegurança. A minha carne, o que eu com o meu problema no ano passado, qual que foi? Foi a minha carne. Uma artéria no meu, uma coronária no meu coração que era para ser mais grossa, ela era mais fina. Tinha jeito de saber? Não tinha. Descobriu, já tinha passado os 45 do segundo tempo. Ah, Deus tem um propósito, não tem nada. Foi Deus que permitiu? Não foi Deus que permitiu, não. A minha carne não nasceu de novo. E a minha carne está, infelizmente, sujeita às coisas dessa terra. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Deus, por que você permitiu, Marcelo? Não estou nisso, não. Não, porque Deus tem um propósito. Não tem propósito nenhum nisso, não. Que benefício que eu ganhei depois disso? Nenhum. Pelo menos eu não vi até hoje. Posso aprender coisas nessa caminhada. Mas, ei, pergunta para o Valmir se foi bacana. Jesus, a pergunta dos discípulos: Jesus, e aí? Qual que foi o nosso problema? O problema de vocês, teu problema, Marcelo, é incredulidade. Porque quando ele fala: se eu posso curar, libertar, transformar o teu filho, tudo é possível ao que crê. Entenda o seguinte: o problema nesse texto é fé ou falta de fé. O resultado da falta de fé é o não expulsar demônio. O problema não é o demônio. O problema é a incredulidade. Amém? De verdade, você que está em casa, levanta a mão se você entendeu. Porque é muito importante se nós aprendermos sobre isso, porque isso vai mudar para sempre toda a nossa maneira de lidar com as coisas. Eu preciso lidar comigo. O meu problema não está para o lado de fora. O meu problema está dentro de mim. E a partir do momento que eu lido, que eu administro, que eu mantenho essa incredulidade menor do que a minha fé, sempre pode ser difícil, demorado, custoso, esquisito, mas o normal é ir caminhando. Está difícil, mas eu creio que vai dar certo. A incredulidade fala: mas não vai dar certo. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas já faz 5 meses, é a conta que eu sempre falo, graças a Deus que já faz 5 meses, porque faz 5 meses, então eu estou mais perto da bênção do que quando há 5 meses atrás. Eu falo que Deus me ensinou a fazer conta de crente. Nossa, mas faz 6 meses que eu estou esperando esse negócio e até hoje não aconteceu nada. Graças a Deus já se passaram 6 meses, eu estou mais próximo. Vamos supor que demoraria, é aquilo, Valmir, Valmir, você vai ficar aqui, vamos supor que soubesse o prazo, você vai ficar aqui 7 meses. Se o Valmir soubesse que ele ia ficar 7 meses, cada dia que passasse ele ia falar assim: graças a Deus já passou um dia. Eu estou mais próximo do 7º mês do que um mês atrás. No 6º mês o Valmir não ia falar assim: Deus, eu estou achando que eu não vou sair daqui nunca mais. Não, o Valmir ia falar assim: graças a Deus, falta um mês. Aí isso é fé. Se o Valmir soubesse disso, se os médicos soubessem, ele poderia ir marcando.
talvez igual um prisioneiro. Todo dia ele tica ali, bem, vou ficar preso 3 anos, então vou fazer as contas aqui, cada dia é um dia a menos de cadeia. Mas como o Valmir não sabia, eu não sabia, a gente não sabe os dias, aí a tendência é, esse tempo não vai acabar, eu nunca vou sair disso, nunca, eu estou esperando, faz 1 ano e Deus não fez nada, mas e se for no outro dia? E se for na semana seguinte? Então nós podemos acordar todos os dias, ou melhor, nós devemos acordar todos os dias com essa expectativa de que isso for hoje. Mas por que você acha que pode ser hoje, pastor? Porque eu creio que Jesus pode fazer hoje. Mas por que você acha? O que você merece? O que você tem feito? Eu não mereço nada, eu não tenho feito nada, mas eu creio baseado no que Ele fez. Isso é justiça, isso é favor, isso é graça. Voltando para os discípulos, o problema teu, Marcelo, você precisa orar. E aí, talvez, que tipo de oração? Como é que a fé vem? Romanos 10:17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Não é isso que está escrito aqui atrás? Então, primeira coisa, peraí, eu tenho alimentado das boas novas, eu tenho me alimentado de más notícias? Não, quando eu estava, semana eu estava pensando nesse texto, hoje de manhã eu fiquei mais envolvido nesse texto, eu cheguei a uma conclusão, Marcelo, baseado no que Jesus sempre falava com os discípulos, ô Pedro, brincadeira, hein? Era sempre por que você não teve fé, por que você duvidou, por que você não acredita, por que é isso, por que é aquilo. Não era assim, Pedro, por que você não é tão perfeito, Pedro? Por que você, Pedro, não é tão manso igual o João é manso? Não tinha esse problema. Jesus sabe do teu jeito e do meu jeito. O meu jeito não pode ser grosso, né, ignorante, uma coisa. Mas o jeito é mais, eu sou mais assim, cada um tem um jeito, tem um temperamento. Deus não está atrás de temperamentos. Sabe aquelas coisas de, o fulano é fleumático, o fulano é o quê? Gente, eu não dou conta disso aí não. Isso daí para mim é muita alma. Deus usou Pedro, Deus usou João, Deus usou Paulo, Deus usa quem quiser. E às vezes ele precisa de uns mais assim, e outros ele precisa mais assim. Cada ferramenta tem um propósito. Eu vou cortar algo, eu vou pegar o que? Um martelo? Não, martelo é para martelar, alicate é para cortar. Por isso que o meu nome é Marcelo. Marcelo vem de martelo. Então, às vezes, tem umas pancadas aí, é esse mesmo. A questão é o seguinte, Marcelo, você tem um único problema, igreja, você que está em casa. Talvez o único problema que nós temos nessa nova vida, depois que nós nascemos de novo, é essa dualidade. Eu convivo, Paulo falou sobre isso. Eu convivo com o espiritual e eu convivo com o emocional e o carnal até o último dia. E Jesus falou, Pedro, não esquenta com teu espírito, não se preocupe. Preocupar no sentido de perder a salvação, será que eu vou para o céu? Não esquece, Pedro, o teu problema é carne. Marcelo, o teu problema é carne. O teu problema é manter vamos falar assim, o teu alvo, Marcelo, escuta isso. O nível de colesterol para as pessoas normais é de 180 a 190, isso é o desejável. O meu nível era assim. Se a minha veia fosse dessa grossura, desse calibre. Como a minha veia era fininha, então entupiu. O meu era 180, então tinha 180 de sujeira. Mas 180 de sujeira num tubo grosso, não tem problema nenhum. O problema é ter 180 de sujeira num tubo fino, por isso que deu o problema. Por causa disso, por causa do infarto, por causa de tudo que aconteceu, o meu nível agora, o nível desejável para uma pessoa que sofreu um infarto, que teve parada cardíaca, que lesionou o músculo do coração, essa é
O diagnóstico, para o meu eu como paciente agora, é de 55 para baixo. Para isso, medicação e, como disse o Valmir, no churrasco a parte mais gostosa você não come mais. Falei, não. Mas eu preciso estar bem, eu quero estar... Você prefere a gordura ou estar bem? É aquilo, você prefere ser feliz ou ter razão? Entendi. Eu cheguei no ponto que eu preciso ter razão. Eu preciso viver. Então, para viver, então vive sem isso. Aleluia. Ou seja, Marcelo, cuide disso. Porque se você não cuidar, vai dar ruim. Marcelo, cuida da tua incredulidade. Mantenha ela baixa. O nível, Marcelo, bom é 49%. Porque se tiver 49% de incredulidade, significa que você tem 51% de fé. Mas eu vou andar nesse limite? Da mesma forma que eu modifiquei um pouco a alimentação e cuido muito mais da atividade física do que eu cuidava lá atrás, eu também preciso cuidar da minha alimentação e da minha atividade. Nós estamos falando como é que a fé vem. A fé vem pelo ouvir o que Cristo fez, o que Cristo é, a obra consumada dele, o perdão dele, a justiça dele em favor da sua vida. Eu preciso me alimentar disso. Porque quanto mais eu me alimentar disso, melhor, maior será essa distância da fé para com a incredulidade. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? A fé vem por ouvir o que Cristo fez, mas a fé também ela pode ser edificada. A palavra edificar é construir sobre um fundamento. O fundamento nós temos, nós nascemos de novo. Agora eu preciso construir esse fundamento, essa nova edificação. Edificar é construir algo sobre algo. Toda casa, toda construção, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. Oração em línguas fala de construção. Que tamanho que você quer a tua casa? Ah, não, bastou uma meia aguinha para mim, ó, quarto, cozinha, banheiro, tá bom, beleza, não tem problema nenhum. Eu quero uma casa grande. Ah, pastor, minha casa grande dá trabalho, vai. Aleluia. Quanto que você quer? Qual que é o tamanho da sua... Qual que é o desejo que você tem? Jesus é tão bacana que a Bíblia fala que ele nos repartiu uma medida de fé. Então, essa medida de fé, eu creio que é a capacidade de todo mundo nascer de novo, de todo mundo acreditar nele. Quando ouve a palavra, o Espírito Santo está do lado daquela pessoa para que essa pessoa acredite, para que essa pessoa nasça de novo. Isso basta. Uma medida de fé. E é muito interessante que acho que em João capítulo 5, se eu não estiver enganado, ele fala que o Espírito Santo foi dado sem medida. Isso para mim tem todo sentido. O alicerce está aqui, ó. Ele tem uma medida. Agora, a construção, aquele que edifica, aquele que constrói, aquele que isso daí é sem medida. Amém? É mais ou menos assim, você recebe de graça material para construir um edifício gigante. Se você vai construir um edifício de 10 andares, um de 1 andar, ou vai construir um barraquinho, ai Deus, porque... Não tem nada de Deus não. Eu te dei material. A obra consumada te deu o material, a obra consumada pagou todo o preço para que você construa. Eu te dei o Espírito sem medida para você construir do tamanho que você quiser. Agora, desse tamanho ou desse tamanho, não é ele que decide, sou eu quem decido. Mas pastor, orar em línguas custa quanto? Imagina se para eu edificar minha vida eu tivesse que ir em Jerusalém uma vez por ano.
Eu acho que até hoje eu não teria ido nenhuma, porque caro. Para eu edificar minha vida, eu teria que pagar 100 mil reais por ano. Nenhuma vez eu pagaria. Então o que Ele deu para você não nos custou nada. É o que eu sempre falo. A graça, ela tem duas vertentes. Apesar de não ter custado nada, é um valor imensurável. Para mim não custou nada, mas o valor que isso tem, a capacidade que isso tem de gerar na minha vida uma nova vida, uma transformação, uma libertação, um trem diferente. Jesus, por que nós não podemos expulsar o menino? Eu vou falar para vocês, discípulos, o problema de vocês não é o demônio, o problema de vocês é a incredulidade. Não falei lá atrás? Por que vocês não creram? O pai perguntou se é possível, tudo é possível ao que crê. Então o problema do ser humano é a incredulidade. Vou dar a dica para vocês: quer ficar livre de incredulidade? Ou melhor, você quer manter a incredulidade menor do que a fé? Quero. Oração. Então medite na palavra e ore em línguas. Segundo ponto, jejum. Por que o jejum, pastor? Porque o jejum ele vai aplacar o poder da carne, onde o pecado habita, onde Paulo chega a dizer o seguinte: eu nem mesmo entendo o meu próprio modo de agir, porque aquilo que eu queria fazer eu acabo não fazendo, o que eu não queria eu acabo fazendo. Ele fala assim: eu vejo uma lei, e essa palavra ali fala até de um senhorio dentro da minha vida, guerreando dentro de mim. Eu queria, vamos pensar assim, eu queria fazer algo, eu queria ir para o lado A, mas de repente eu me pego indo para o lado B. Eu queria fazer aquilo que agrada a Deus e de repente eu me pego, me apanho fazendo o que desagrada. Então, outra coisa, não se puna, não se castigue, não se martirize por causa disso. Achando que eu sou a ovelha negra, a pior pessoa da face da terra, eu vou sair da igreja porque não é possível, eu estou na igreja e a minha vida não muda. Todos nós passamos por isso. Mais ou menos nós, tem dia que fala: não dou conta mais, não estou conseguindo, está muito difícil, está muito pesado. E a gente às vezes faz bobagem, fala: não, mas não é possível que eu fiz isso. Por quê? Porque dentro de nós existe uma carne e uma alma que não nasceram de novo, que são opostas entre si, e se eu não cuidar, eu vou rodar, ela vai me trair. A minha velha natureza, ela vai trair a minha nova natureza. E aí é onde entra o jejum. O jejum, eu falo que ele limita. É como se pusesse uma rédea, ou pusesse uma coleira, ou limitasse, falasse assim: daqui para lá você não vai mais. O jejum é como se ele permitisse que a nova natureza crescesse e a velha natureza ficasse domada, ou domesticada, ou mantida no lugar dela. Porque eu já vou te falar uma coisa: esse negócio de tem que aniquilar não existe. Nós temos que dominar a velha natureza. Ela nunca vai deixar de existir. Mateus capítulo 9, Jesus fala sobre jejum. Olha o que está escrito. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram para Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Parar um pouquinho ali. João Batista, então vamos entender o contexto da época. Para você entender, hoje tem muitos mestres de jiu-jitsu. Que imposto deve ter, sei lá quantos, umas 5, 6, 10 academias. Então na academia A, então tem um mestre e tem os seus seguidores, segundo a linha daquele mestre, daquele professor, treina-se assim.
na outra treina-se de uma outra forma. Com Jesus, no tempo de Jesus existiam os rabinos. Então os rabinos, eles eram pessoas extremamente sábias e conhecedoras da lei, da Torá, que são 5 livros da Bíblia, os primeiros. Então sabiam tudo a respeito disso. E eles escolhiam as melhores pessoas que seriam os seus discípulos, ou aprendizes, ou seguidores. João Batista acabou se tornando, não um rabino, mas pessoas que começaram a olhar para ele, viram coisas diferentes, começaram a segui-lo. Jesus foi chamado de Rabi. Rabi é o rabino. Jesus, então, ele teve os seus discípulos. Então era normal pessoas influentes ou influenciadores, né? Hoje tem os youtubers da vida, tinham os seus seguidores, os seus discípulos, e eles seguiam essas pessoas. E eles chegam então para Jesus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, e falam assim: ó, João Batista, os discípulos de João Batista não jejuam. Por que os teus seguidores não jejuam? Aí Jesus vem trazendo uma resposta baseada no contexto daquela época também. Ele fala assim, porque naquela época então era normal que de 1 a 2 vezes por semana, quanto mais espiritual fosse, mais jejuava. Então ele fala assim, ó, jejua 2 vezes por semana. Aí Jesus fala assim, mas o que acontece? Quando o noivo está presente, essas pessoas estão liberadas de jejuar. Quando o noivo não está mais presente, aí volta o jejum. Quando ele fala de noivo, ele está falando de uma festa. E a festa e o casamento lá em Israel durava às vezes 7 dias, 2 semanas. Então, num período de festa, porque jejum fala de abstinência de alimento, e naquele tempo, jejum era tristeza, era roupa feita de pano de saco, jogava cinza na cabeça, e todo mundo, eu acho que quem estava mais fantasiado, mais feio, mais derrubado, olhava e dizia, aquele rapaz está jejuando. Então imagina numa festa, como é que jejua nesse padrão, no padrão de roupa velha, de corpo sujo e uma cara totalmente triste, desfigurada. Não fazia parte do contexto de uma festa de casamento. Então eles, os próprios judeus também já fizeram esse esquema. Qual o esquema? Se você estiver jejuando, mas estiver na época da festa, essa semana de tempo de festa, você fica, qual que é a palavra? Você fica liberado do jejum. Você não precisa jejuar. Ok? Beleza? Aí Jesus pega e fala assim, existirão dias agora, aí ele pega e fala assim, eu sou o noivo, os meus discípulos são os meus convidados, os meus amigos. Quando o noivo for retirado, aí vocês vão jejuar. Tem uma linha que eu já escutei, até um dia mandaram um e-mail para mim me questionando, pastor, você prega tão bem a respeito da graça, Baraná, mas você falando de jejum, se o noivo foi tirado, o Jesus não está na sua vida? Porque se o Jesus está na sua vida, o noivo está na sua vida, você não precisa jejuar? Aí, jejuou? Será que eu não preciso jejuar? Paulo chega a dizer, muitas vezes em jejuns. 1, 2, 5, 10, quantas vezes? Então, eu vejo que o jejum para muitas pessoas ter uma interpretação dessa é bacana, né? Eu não preciso jejuar, porque jejum é ruim. Ficar sem comer é bom? De jeito nenhum. Todo mundo entendeu? Noivo, amigo do noivo, nós somos o amigo do noivo, Jesus é o noivo. Apesar do noivo, o noivo foi tirado? Foi. Fisicamente o noivo foi tirado? Foi. O noivo morreu, Jesus morreu, o noivo ressuscitou, Jesus habita nas nossas vidas, mas entenda, apesar do noivo habitar nas nossas vidas, o jejum é uma ferramenta, que nós vamos entender aqui mais ainda, ela aplaca o poder da alma, e ela liberta ou libera o crescimento do Espírito. O Espírito novo, que nasceu de novo. Continuando o texto. Aí Jesus vem explicando então, porque a pergunta era sobre jejum. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha,
porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer os odres rebentarão, o vinho novo derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres velhos e assim ambos ficam conservados. Eu lembro do pastor Dave também explicando isso, que ele falava, ele brincava assim. Aí os discípulos, os fariseus perguntaram isso para ele, Jesus respondeu dessa forma, todo mundo saiu dali, não entendi nada, mas eu também não vou nem perguntar mais nada, porque que eu vou, né? Aí Jesus vem trazendo um outro contexto daquela época. O vinho naquela época não era carregado em garrafa ou garrafão. O vinho era carregado em umas bolsas de couro de cabra. E couro, com o tempo, ele resseca. Então um odre velho, que é uma bolsa de couro velha, ela tem menos capacidade de ser elástica, de expandir. O vinho novo, ele vai fermentando. Fermento libera gás carbônico, se eu não estiver enganado, CO2. Então ele vai expandindo. Uma bolsa de couro seca, ela não tem capacidade de expansão, de se tornar elástica. Então o vinho novo lá dentro expandindo, ele estoura aquela bolsa. Eu sou, baseado na minha carne, na minha alma, é esse odre velho. É essa velha natureza, essa velha maneira de pensar. É a minha carne e a minha alma que não nasceram de novo. O vinho novo é quem? O vinho novo é Jesus, o vinho novo é a graça. Para que essa graça, ela tenha condições de crescer na minha vida, para que Jesus ele consiga desenvolver cada dia mais e melhor quem ele é e o que ele fez, a minha carne, ela precisa crescer junto, ou melhor dizendo, ela não pode limitar o crescimento do meu espírito. E aí entra o jejum. O que o jejum então ele é capaz de fazer? Ele é capaz de dar elasticidade à minha velha natureza. Ele é capaz, e aí o que fazia lá atrás antigamente? Pegava azeite e passava no couro para... Como é que é? Para amolecer e para... hidratar o couro. Não é assim que funciona? Banco de couro, roupa de couro, passa um hidratante, passa uma coisa aí para deixar ele mais mole, mais maleável. Era a mesma coisa. O jejum faz o quê? O jejum ele faz com que a minha carne velha, a minha natureza antiga, ela tenha a capacidade de não limitar mais o crescimento do Espírito na minha vida. Do Espírito novo, o vinho novo, a graça nova, a verdade nova. E aí vai crescendo. João Batista um dia olhou para Jesus e disse o quê? É necessário que ele cresça e eu diminua. Jesus então ele quer crescer na minha vida. Ele quer desenvolver na minha vida, ele quer manifestar-se na minha vida e através da minha vida, mas se eu não deixar, ele fica daquele tamanhinho. Jesus, quando ele nasceu, ele foi enfaixado. Se Jesus não fosse desenfaixado, Jesus não cresceria. Quando Lázaro foi ressuscitado, a primeira coisa que Jesus falou para eles foi o quê? Desenfaixa ele. Liberta as faixas dele, para que ele possa andar de novo, para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver, para que ele possa viver. Então o jejum para mim é esse desenfaixar. O jejum para mim é essa capacidade de trazer, de fazer com que a minha velha natureza se torne elástica, se torne expansível, para que esse vinho novo, essa graça nova, continue sempre crescendo sem limites. Jesus, por que nós não pudemos expulsar o demônio desse menino? Por causa da incredulidade. E como é que eu lido com incredulidade? Ora. Que jeito? Descubra, vamos trazer para o nosso contexto. Descubra cada dia mais o que eu fiz por você. Teu alicerce. Ore em línguas, para que essa construção cresça em cima desse alicerce. Se você tiver alguma necessidade, algum problema, a restrição, eu
eu empaquei numa caminhada aí cristã, eu não estou conseguindo desenvolver mais, eu estou meio atolado, eu estou meio esquisito. Aplica jejum na tua vida. Pastor, como é que eu posso jejuar? Tira uma refeição. Ah, pastor, eu posso tirar assim o que eu gosto? Pode. Mas de alguma forma, aflija a sua alma, contrarie a sua carne. Ah, eu vou chegar na hora do almoço, não vou comer hoje. Hoje na hora do almoço eu vou orar. É bem assim, eu vou judiar de você, carne. Jejum não é passar fome. Jejum é abater o poder da carne. Pastor, irmão, tem coisa que é mais ou menos assim, não dá para explicar muito, mas quando você começa a exercitar, você começa a ver o resultado. E você vai ter, eu não sei direito, mas eu sei que funciona. Eu não consigo explicar muita coisa, mas eu sei que funciona. Eu vejo na minha vida, quanto mais tempo de oração em línguas que eu tenho, a minha mente fica assim, ó. E quando às vezes diminui por causa disso, por causa daquilo, parece que fica tão natural. Mas quanto mais tempo eu passo, mais fome, sede, mais entendimento, mais expectativa eu passo a ter, porque eu estou descobrindo mais do que Ele é e do que Ele fez. Então assim, parece que eu estou acreditando mais. Claro que está. Você está fazendo o que Jesus pediu para fazer, você está fazendo o que Judas falou, você está fazendo o que Paulo fez. Paulo chega a dizer, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês juntos. Mas, na frente da igreja eu não estou aqui para orar em línguas, eu estou aqui para falar em português. Imagina, faz uma hora que eu estou falando, 55 minutos. Se eu estivesse falando 55 minutos, bem, você já tinha ido embora, eu tenho certeza. Se eu não tivesse ido, você ia fazer, você é doido. Perdeu tempo. Então, vamos aprender sobre isso. E agora nós estamos terminando aqui. Pastor, eu não oro em línguas, gostaria de orar. Qual que é o único impedimento para se orar em línguas? Se você não nasceu de novo. Eu não fui batizado nas águas ainda. Até isso, as pessoas podem ser batizadas primeiro no Espírito e depois batizadas nas águas. Atos capítulo 10 traz essa base bíblica. O povo, Cornélio e a casa dele. Pedro falando da graça, falando do amor de Jesus, falando do que Cristo tinha feito. De repente a Bíblia fala que o Espírito Santo caiu sobre eles e todos começaram a orar em outras línguas. Pedro, que estava junto com os outros judeus, fala assim, como é que eu impeço eles de ser batizados nas águas, sendo que eles já foram cheios do Espírito Santo? E naquele tempo era uma luta, uma briga ferrenha. Por quê? Porque eram gentios, não era judeu. E aí de repente o judeu, o não crente, ele é cheio do Espírito Santo. Então para eles era um trem assim, e agora? Então agora, isso é o novo tempo, é a nova aliança, isso é o tempo da graça, que não é só para judeu, mas é para o judeu e para o grego, para o livre, para o escravo, para o bárbaro e para o cito, sei lá mais quem, é para todo mundo, é para quem crê. Amém? Então daqui um minutinho nós estamos terminando. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, vou estar aqui para orar por você, impor as mãos sobre a sua vida, e você pode sair daqui orando em línguas. Que dia, pastor? Que hora? O dia que você quiser, na hora que você quiser, o tempo que você quiser. Vai orar em línguas andando a pé, vai andando de carro, andando no ônibus, na fila do banco, fazendo comida, passando roupa, que mais? Trabalhando desde que você não dê show perto dos outros que está perto de você, assistindo televisão. Você pode orar em línguas o tempo que for, na onde você quiser, por quê? Porque o Espírito está dentro de você. Uma coisa é a alma, outra coisa é espírito. Uma coisa é a mente natural, outra coisa é a mente espiritual. E aí já é uma outra conversa que você pode assistir um dos cultos. Nosso tempo aí atrás, o que eu falei? Foi sobre, acho que foram 3 cultos falando sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre orar em línguas. Pega um culto nosso passado aí que vai te ajudar e muito. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse assunto? Você em casa tem alguma dúvida? Manda aí para nós. Manda aí para nós e alguém responde.
Nada. Vamos, coloque-se de pé, por favor. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por esse favor, pela tua graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas, por ter feito tudo para todos nós, por não restringir as nossas vidas, não limitar as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por ter nos dado a fé e nos dar a ferramenta ou as ferramentas que acrescentam e edificam a nossa fé. Que o teu Espírito Santo sempre nos lembre, sempre nos convide para esses tempos de oração, para esses momentos de oração em línguas, para que a nossa fé sempre mantenha-se acima da nossa incredulidade, para que o Senhor sempre tenha oportunidade de manifestar-se nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, e declaramos cura e saúde sobre as nossas vidas, sobre a tua vida que está em casa, os milagres de Jesus, as portas que você precisa que sejam abertas, as que não são de Deus que sejam fechadas, que você tenha discernimento, que você tenha a capacidade de ver e de ouvir o que Deus está fazendo e deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus, para sempre. Amém e amém.